Hoje eu vou te mostrar como criar um efeito cromado em um texto e aplicando um preenchimento gradiente para deixá-lo colorido, conforme você está vendo aí na tela. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Esse efeito que eu vou mostrar hoje você pode aplicar em um texto ou mesmo objeto, desde que seja vetorizado. E para exemplificar, eu vou criar um efeito no texto com o nome de uma série que está em alta na Netflix, até por causa das cores utilizadas na identidade visual dessa série. Por isso já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, pois toda semana trago dicas que vão te ajudar a trabalhar melhor com Corel, essa ferramenta tão utilizada no meio do designer gráfico. Com o arquivo aberto no tamanho 1920 por 1080 pixels, eu vou agora escrever o nome da série da Netflix, na qual falei, que é a Wandinha, que conta a história de Wandinha Adams, da família Adams. Então, como eu não encontrei a fonte original da série, eu vou colocar aqui uma fonte da família Adams, já que eu não encontrei aqui a fonte original desta série. Mas aqui é só para ilustrar, essa fonte aqui vai ficar bem legal. Então, com o texto já inserido aqui na tela, eu vou com a letra G do teclado ativar o preenchimento gradiente e vou clicar de baixo para cima e arrastar para criar um preenchimento gradiente, onde o cinza mais claro vai ficar na parte de cima e o cinza mais escuro na parte de baixo. Eu vou clicar em suavizar e a primeira etapa já está pronta. Eu vou deixar essa fonte com o preenchimento gradiente do cinza escuro para o cinza mais claro. Então no menu Efeitos, eu vou clicar em Efeitos 3D e em Relevo. A partir daqui eu vou colocar essas configurações. Pode variar de acordo com a fonte que você vai utilizar e o tamanho que você está colocando ela na tela. Então aqui, para mim, ficou em profundidade o número 20, em nível o 23 aqui, 25, acho que o 25 ficou bom. E a direção eu vou colocar aqui com 115 graus e a cor em relevo vou colocar a cor original, que é para manter o gradiente. A direção eu acabei deixando em 120 graus, acho que ficou um pouquinho melhor. Feitas as configurações, é só dar um OK. E aí nós vamos novamente em Efeitos, Textura, e vamos aplicar uma textura de plástico. Aqui quando eu aplico já dá uma diferença boa, já fica até bem interessante. Se eu quiser deixar assim, já pode, é só dar um OK que já aplica o efeito. Mas talvez eu aumente um pouco a suavidade só para poder ficar mais, tirar um pouco mais da dureza das pontas da fonte. Então para ficar mais arredondadinho, mais bonitinho, eu vou deixar aqui em 40. O restante eu deixei como estava. E aí você vê que já fica um pouquinho melhor o efeito de 3D. E aí agora para poder finalizar, nós vamos em Efeitos, Ajustes, Curva de Tom. Aqui nós vamos ter que meio que platinar essa fonte, vamos deixar cromado, já que o nome do efeito é o efeito cromado. Então para isso nós vamos pegar a curva de nível, que você está vendo essa linha aí, na verdade, e vamos fazer várias curvas nela. Então, para chegar a esse efeito meio de cromado, esse efeito cromado que a gente chama, você vai ter que fazer meio que um M nessa linha dos tons aí da imagem. E aí você vê que a partir do momento que você vai criando essas curvas, a fonte ela vai ficando bem bacana o resultado, Então assim, chegando num ponto onde você achou que ficou ideal, é só dar o OK e essa primeira parte já fica pronto. A gente já fica com o efeito cromado, só que nessa cor, nesse tom prateado aí. Tem eu tenho um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás no canal que mostra como criar um efeito cromado em um texto. Tem mais algumas etapas que deixam o efeito bem mais cheio de detalhes. Mas eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir depois. Vale a pena, você vai ver que é um efeito bem bacana de se aplicar. E aqui, nessa parte, já com o texto cromado, agora é a hora de você aplicar as cores, Como eu falei que ia utilizar as cores da série, que são tons de azul, escuro e roxo. Então, para continuar aqui, eu vou selecionar a fonte, segurar Shift e dar 2 cliques na ferramenta retângulo
para criar um quadrado, né, um retângulo na verdade, no tamanho da fonte. E a partir daqui, nesse retângulo que eu acabei de criar, eu vou com a preenchimento interativo criar um preenchimento gradiente da cor azul. Aí aqui onde tem preto eu vou colocar o azul marinho escuro e onde tem o branco eu vou colocar a cor roxa. Então fica esse gradiente do azul para o roxo. Aí a partir daí eu vou fazer o seguinte. Nós vamos agora selecionar o texto que a gente aplicou o efeito e vamos fazer uma cópia. Então aqui eu posso clicar com o botão direito sobre o texto e na opção copiar. Ou se você preferir, você pode selecionar o texto e dar um bom e velho Ctrl C. É a mesma coisa. E aí você pode, a partir daí você dá um Ctrl V para colar, aí ele vai colar em cima do retângulo que nós colocamos aí o preenchimento gradiente. Então a partir daqui é o seguinte, com o texto que está por cima selecionado, eu vou em propriedades e vou na aba aqui de propriedades, eu vou nessa parte onde tem o FX, que é onde tem os efeitos, e vou remover todos os efeitos. Vou pintar aqui a fonte de branco e a partir daí eu vou fazer o seguinte, eu vou em objeto, novamente na aba objetos, e aí vou selecionar o retângulo, clicar com o botão direito e depois escolher a opção Power Clip dentro. E aí eu vou clicar dentro da fonte branca. Pronto, aqui eu joguei o preenchimento gradiente dentro da fonte. Agora é fácil. Nós vamos selecionar o conteúdo de dentro da fonte, clicando aqui no menu superior, né, que é o menu do Power Clip. Aí tem que selecionar o objeto, ele vai selecionar o retângulo que nós colocamos dentro do Power Clip. E aí na ferramenta de transparência eu vou escolher o modo de mesclagem sobrepor. Quando eu faço isso fica branco porque eu não removi o preenchimento da fonte. Então eu vou selecionar novamente aqui a fonte que eu coloquei por cima e vou remover o preenchimento branco dela. Que aí quando eu fizer isso, vai aparecer a fonte aí. Aí aparece a fonte já com o efeito cromado e o efeito colorido. E a partir daí você pode mudar as cores, enfim. Quando você está com esse efeito pronto, com o texto pronto, você pode, depois se quiser selecionar novamente o Power Clip, né, o retângulo que está lá dentro, e mudar as cores do gradiente, enfim. Aí agora você muda para as cores que você quiser. Eu vou manter a fonte dessa cor, nessa tonalidade, né, desse gradiente, e vou inserir a foto aqui da personagem Wandinha e vou colocar aqui, vou trazer a fonte. Tem que selecionar os dois, né, porque eles estavam separados. Eu posso agrupar também para evitar esse tipo de coisa, mas aqui eu selecionei as duas fontes, trago para baixo e aí agora eu posso também inserir um retângulo do tamanho da folha e colocar também um preenchimento gradiente com as mesmas cores que eu utilizei na fonte, né, do azul marinho para o roxo. E aí eu vou aplicar o mesmo modo de mesclagem, que é o sobrepor, só que eu vou colocar uma transparência de 80%, 70%, aí a gente vai colocando, vai reduzindo o valor para poder ver, para não ficar nem muito forte nem muito fraco, para ficar num tom legal. Só mesmo para ambientar a foto, deixar mais ou menos na mesma tonalidade do efeito que a gente colocou na fonte. Enfim, você pode fazer vários testes. Pode colocar o fundo preto, também fica legal. Ou até mesmo, como eu falei anteriormente, você pode mudar a cor do preenchimento. Aí é você quem manda, você que vai ver o que fica melhor. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse efeito? Me conte aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos. No mais, eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.